Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Laresca. Bom, gente, nós falamos já sobre o balanceamento das reações e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dessas reações químicas. As reações elas podem ser classificadas devido a algumas características e a gente vai falar sobre isso. Galera, consequentemente, quando a gente fala de classificação de reação química, a gente tem que falar um pouquinho também do balanceamento. Então já vai ser bom que a gente já vai relembrar um pouquinho sobre o balanceamento e fazer mais alguns exercíciozinhos, beleza? Então vamos lá, gente. As reações elas podem ser classificadas de acordo com algumas características. A primeira delas é quanto ao ganho ou a perda de calor. Então nós temos as reações exotérmicas e as endotérmicas. As exotérmicas, gente, exo para fora, são aquelas que liberam calor. Então aqui a gente tem um exemplozinho muito comum que é o da fotossíntese. Então, a gente tem a molécula de carboidrato, mais o O2, perdão, gente, da respiração, não da fotossíntese, e o O2, e nessa reação vai acontecer a liberação do gás carbônico, de água e de calor, beleza? Aqui embaixo a gente tem as reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem calor para poder acontecer. Então, a gente tem aqui o exemplo do N2 mais o O2 com calor, absorvendo o calor, vão se tornar 2NO. Um outro tipo de classificação é quanto à espontaneidade da reação. Então, as reações podem ser espontâneas ou não espontâneas. Como que seria uma reação química espontânea? São aquelas que não necessitam de nada, de nenhuma de nenhuma influência, né, de nenhum fator externo para acontecer. Então, ela acontece de forma natural. Ela está aqui no meio, pronto, aconteceu a reação. E nós temos as não espontâneas. As reações que são não espontâneas, elas precisam de algum fator externo para acontecer. Precisa da influência de alguma coisinha. E o principal exemplo que a gente tem é o da eletrólise. O que acontece numa eletrólise? Ocorre a passagem de corrente elétrica por meio de um líquido. Então, gente, só vai acontecer essa reação se tiver corrente elétrica. Corrente elétrica não surge do nada. Você precisa colocar corrente elétrica naquela reação. Então, elas precisam de algum fator externo para que elas possam acontecer. Beleza, gente? E aí, o último tipo de classificação, que é quanto à relação entre os reagentes e os produtos. E é aqui que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Gente, nós temos reações que nós chamamos de síntese ou adição, é sinônimo, tá? Síntese e adição. Análise ou decomposição, sinônimos. Simples troca ou deslocamento, dupla troca ou dupla substituição e a dioxirredução. Galera, nomes mais usados: síntese, adição, simples troca, dupla troca e oxirredução, beleza? Gente, então vamos começar a entender um pouquinho como que essas reações acontecem. As reações de síntese e de análise são as mais simples. A de síntese, gente, nós vamos ter duas ou mais substâncias simples que vão reagir dando origem a uma única substância composta. Como assim? Ela vai ser uma substância mais complexa, uma molécula maior. Então, olha aqui o exemplozinho. Eu tenho uma molécula de S e uma de Fe. Elas vão reagir se tornando FeS. Vocês estão vendo que eu tenho uma molécula simples, outra molécula simples, que se juntaram e formaram uma mais complexa? Então, essa é a reação de síntese ou adição. Beleza? Outro exemplozinho: carbono mais oxigênio se juntam e formam CO2, o gás carbônico. Beleza? Um exemplo disso no nosso dia a dia são os sinalizadores, aqueles que a gente usava em estádio, que não vou usar mais, que não pode, mas aqueles sinalizadores, e os flashes fotográficos. Também é um processo de síntese que acontece ali, que emite aquela luz. Bom, gente, as reações de análise ou de decomposição é quando a gente tem o processo contrário da de síntese. Então, eu tenho uma substância mais complexa que vai se tornar duas substâncias mais simples. Galera, olha só, eu tô falando aqui em duas, em um mais um que forma um mais complexo. Depois aqui um mais complexo que se divide em dois, mas isso não é uma regra, tá? Eu posso ter uma molécula imensa que vai se dividir em 4 outros elementos, em 3 outros elementos.
O que é a base? Síntese. Elementos simples se juntam e formam uma molécula mais complexa. O que é a base da reação de análise? Elementos complexos se dividem formando outros mais simples. É isso que vocês precisam ter em mente. E aí aqui como exemplo, galera, a gente tem os eu odeio falar essa palavra, icebergs. Esse negócio aí, entendeu? Icebergs. Entenderam, né? É isso aí. Cadê a Yara? Chama a Yara para ajudar aqui. Então é isso, meu povo. Essa é a base delas. Aqui como exemplo da análise, a que eu mais gosto é a da água. A gente tem duas moléculas de H2O, tem que ser duas para ficar balanceadinho. E aí ela vai se quebrar, vai se tornar 4 moléculas de hidrogênio, 2 moléculas de oxigênio, beleza? Tá todo mundo feliz. Beleza, gente? Então, essas são as duas mais simples. Síntese e análise inversas, uma da outra. As reações de análise, elas recebem, algumas delas, né, podem receber nomes específicos. Como assim nomes específicos? Quando acontece através do calor, ela é chamada de pirólise. Quando acontece através da luz, de fotólise. Quando acontece com a passagem de corrente elétrica, eletrólise. Beleza? Então, quando a gente tem um elemento grande que vai se quebrar em outros dois, e isso acontece através da presença do calor, é uma pirólise. Quando isso acontece na presença da luz, fotólise, e na corrente elétrica, eletrólise. Detalhe, galera, aqui ele traz o nome de decomposição, aqui ele, vulgo eu, né, que foi eu que fiz o slide, mas eu peguei de um livro e ele traz o nome de decomposição. Eu achei interessante. Por quê? Porque quando a gente vai no afundo mesmo da palavra decompor, é de quebra. Então, realmente, a gente tem uma molécula grande que está se decompondo em outras menores, beleza? Então, é isso. E agora a gente vai falar da simples troca e da dupla troca. Galera, a simples troca, como o nome já diz, vai acontecer uma troca simples de moléculas. Como assim, meu povo? A fulaninha vai sair e a ciclaninha vai entrar no lugar da fulaninha. Só isso, vai acontecer uma simples troca. Vamos ler a explicação bonitinha e ver o exemplo. Então, uma substância simples reage com uma composta, formando duas novas substâncias, uma simples e outra composta. Vamos lá, entender isso. Olha aqui para o primeiro exemplo, galera. Eu tenho Fe mais CuSO4, certo? Olha o que vai acontecer. O que eu falei para vocês? Como que acontece uma simples troca? A fulaninha sai e a ciclaninha entra no lugar dela. Então, se eu tenho Fe sozinho mais CuSO4, para a fulaninha sair e a ciclaninha entrar no lugar, o Fe vai ter que entrar no lugar de alguém. Olha o que acontece. O Fe entra no lugar do Cu e o Cu sai. Olha só, é como se eles trocassem de lugar. Gente, aqui aconteceu uma simples troca. O Fe entrou no lugar do Cu. Cu ficou sozinho. Pronto, acabou. É só isso. Olhem o exemplo de baixo. A mesma coisa. Fe mais 2HCl. Quem que vai sair aqui? O 2H. O Fe entra aqui. Eu tinha 2Cl aqui, eu vou ter que ter 2Cl aqui. Está balanceada a reação. Eu tinha 2Hs aqui, vou continuar tendo 2Hs aqui. Beleza, gente? A simples troca é isso. Um elemento sai e o outro ocupa o lugar dele. Consequentemente, esse que saiu vai ocupar o lugar do outro. Por isso que é uma simples troca. Quando eu tenho a dupla troca, aí eu vou ter a dupla troca. Ó, o gênio quem deu o nome disso. Gente, mas o nome é exatamente isso. Vão ser duas substâncias compostas que vão trocar o lugar dos elementos. Só isso, gente. Então, olhem aqui, na simples troca, eu tenho uma substância simples e uma composta, certo? Por isso que só um elemento sai e entra no lugar do outro. Porque quando eu tenho um simples e um composto, e esse daqui vai entrar aqui e o que estava aqui vai sair, nos produtos eu vou continuar tendo um simples e um composto. É a mesma coisa que vai acontecer na dupla, só que aí vai ser duas. Então é a mesma coisa, né, Larissa? É diferente. Olha só, presta atenção, gente. Dupla troca, eu vou ter duas compostas, onde os elementos trocarão de lugar. Só isso também. Olhem aqui o exemplozinho. NaCl mais HgNO3. O Na vai ter que trocar de lugar com alguém. Ele vai trocar de lugar com quem? Com o Ag. Então, Na sai
entrando no lugar do AG, então vai ficar NaNO3. E o AG vai entrar no lugar do Na. Então vai ficar AgCl. Gente, se essa primeira reação aqui, ó, eu tô evitando de mexer o mouse, tá, gente, para não travar tudo. Mas se essa primeira reação aqui de baixo, se ela fosse uma simples troca, eu teria Cl mais AgNO3 ou Na mais AgNO3. Por que ela é uma dupla? Porque eu tenho dois compostos e eles vão inverter os lugares. Beleza? Olha o exemplo de baixo. FeS mais 2HCl. O Fe vai entrar no lugar de quem? Do H2. Beleza? Então vai ficar FeCl2 mais H2S. Tranquilo? Todo mundo balanceado, todo mundo feliz. Gente, é basicamente isso. Não tem muito ponto aí pra gente falar. É isso. Meu povo, a gente já falou sobre as leis, tá? Que regem... gente, perdão, voltando. Aqui eu coloquei oxirredução, mas a gente volta de novo pro ponto até do NOx, lembra? Oxirredução é conteúdo de ensino médio. Dei uma pincelada geral para vocês sobre o que acontece, mas é conteúdo de ensino médio, tá bom? Então a gente não vai falar sobre essa. E, gente, aqui eu deixei para vocês bonitinho também falando sobre as leis, né? Que regem as reações químicas, mas nós já falamos sobre isso. Então, a lei do Lavoisier, que ele fala em que uma reação química isolada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. O que é isso, gente? É um negocinho de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso que ele está falando, só que em outras palavras. Então, tudo que está de um lado tem que ter do outro. Por isso que eles falam em lei da conservação das massas. Então, olha só. Em uma reação química isolada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ué, gente, se eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado, a soma das massas será igual. Beleza? Aí depois ele fala um pouquinho sobre a lei de Proust, que diz que a proporção da massa das substâncias que reagem e das que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Mesma coisa. E ainda tem a lei de Dalton, que diz que diferentes quantidades de um mesmo elemento químico que se combinam com uma quantidade fixa de outro elemento, formando compostos químicos, têm entre si uma reação de números inteiros e simples. Mesma coisa que todos os outros já falaram, beleza? E aí, eu trouxe um pouquinho falando sobre a massa molecular. Mas, gente, a gente já falou sobre balanceamento. Então, falar sobre massa, o que é a massa? É somar a quantidade, literalmente, de massa que cada um desses elementos tem. Lá na tabelinha periódica, vê o númerozinho de massa e soma. Só que, gente, se eu sei que eu tenho que ter a mesma quantidade de moléculas, consequentemente, eu terei a mesma quantidade de massa, beleza? Então, isso acaba ficando redundante. E aqui, meu povo, a gente tem alguns exercíciozinhos para fazer. Eu vou fazer o primeiro com vocês, que é de balanceamento. E todos os outros vocês farão em casa. E nós corrigiremos eles. Opa, spoiler. E nós corrigiremos eles na próxima aula. Beleza? Então, na outra quarta, a gente vai corrigir isso. Então, esse daqui eu não vou fazer aqui com vocês pelo vídeo, eu vou fazer pelo Zoom. Só vou fazer esse com vocês e os outros vocês farão em casa. Galera, a partir desse conteúdo, sempre terá atividade para casa, tá bom? Então, eu conto com a colaboração de vocês para que a gente possa caminhar junto. E aí, na próxima aula da semana que vem, eu deixo em vídeo para vocês resolvido todos os exercícios com os gabaritos bonitinhos, tá bom? Gente, então um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.